A Proclamação da República Brasileira, 1889 a 1930, é considerado um golpe de Estado político-militar, como consequência da classe dominante em manter seu poder de modo liberal e conservador. Os militares foram protagonistas na estruturação política nacional e estiveram no comando do país. Tudo começou pela República da Espada. República da Espada foi o período em que o Brasil foi governado por Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Foi uma época com características da ditadura militar. Eles governaram em nome de Dom Pedro II. Após uma fase do governo provisório, houve a promulgação de uma Constituição em 1891, que implantou a República Federativa do Brasil. Os estados detinham autonomia e constituição própria que definia o judiciário, as forças armadas, os códigos eleitorais e a criação de impostos. O poder da União ficava resguardado, pois podia intervir nos estados para assegurar a ordem, a estabilidade ou o pacto federativo. Os aspectos políticos da Primeira República caracterizam-se por duas práticas recorrentes, sendo elas a política dos governantes e o coronelismo. Chama-se República Oligárquica, falei errado, perdão. O período da história do Brasil marcado pela alternância de poder entre as oligarquias cafeeiras de Minas Gerais e São Paulo entre os anos de 1894 e 1930. Se trata, portanto, de quase todo o período da Primeira República no Brasil. Oligarquia significa governo de poucos, ou seja, eram poucas pessoas representadas. Nem todo mundo podia chegar nesse poder. Resumindo assim, para vocês que não entenderam, ou se não... Existiu também a política dos governadores e do café com leite. E não, eles não eram crianças. Deixa eu ficar aqui. Eles não eram crianças, kaká. Na Primeira República havia uma forte disputa, ou se você não entender esse termo, considere a palavra briga. Entre os estados autônomos frente à União. Resumindo, o acontecimento do café com leite, a política do café com leite, como ficou conhecida, essa aliança permitiu à burguesia cafeeira paulista de controlar no âmbito nacional a política monetária e cambial e a negociação no exterior de empréstimos para a compra das sacas de café excedentes. Enfim, uma política de intervenção ainda mais ativa que garantia. Gente, eu tô cansada. O voto de cabresto é um mecanismo de acesso aos cargos eletivos por meio da compra de votos com utilização da máquina pública ou abuso de poder econômico. É um mecanismo muito recorrente no interior do Brasil, como característica do coronelismo. Sabemos muito disso, temos de exemplo nossa própria cidade, dos vereadores e até mesmo o prefeito comprando voto. Esse ato é ilegal, porém ninguém faz nada. Muitos dizem que nessa época que as coisas eram boas. Não acho, porém cada um tem seu cada qual. A política da República Velha contou com 13 presidentes: Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Penha, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes e Washington Luiz. Entre esses 13, 2 não assumiram o poder. Os 2 foram Rodrigues Alves e Júlio Prestes. Rodrigues Alves, ele contraiu uma gripe espanhola e por isso ele não pôde assumir o cargo
e o seu vice, que entrou no seu lugar, para até que pudesse haver outra uma troca de político. E em seu lugar entrou Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa foi eleito. Já Júlio Prestes, ele não conseguiu governar por conta da Revolução de 1930. A política da República Velha conta com clientelismo, coronelismo e mandonismo. O clientelismo é a troca de favores que um poder usa. Tipo, ele chegava e falava, eu vou te dar tal coisa, em troca você me dá o seu voto. E assim eles trocavam. É uma prática que foi bem usada na época e bem antidemocrática. Já o coronelismo é o poder que o coronel tinha sobre o povo. Ou seja, ele usava muitas das vezes o uso da força, a violência e também a troca de favores para conseguir votos. Já o mandonismo é caracterizado pela posse de terras. A pessoa também usava o poder excessivo e a violência. É uma forma de política de liderança local relacionada com atributos pessoais do líder. Já a política de café com leite é o acordo de poder de oligarquias cafeeiras entre o estado de Minas Gerais e São Paulo. A oligarquia é a forma de governo que concentra o poder entre pequenos grupos. Esses pequenos grupos quase sempre estão ligados à agricultura e pecuária, que detinham muito poder, um forte poder econômico e político na sociedade. Então essa alternância aí de poder das oligarquias dos estados de Minas Gerais e São Paulo eram feitas assim. Um ano, um político de Minas Gerais era eleito e no outro ano consecutivo era eleito o político de São Paulo. Então eles faziam esse revezamento, um ano de um estado, outro ano de outro estado, e assim eles se ajudavam. O Brasil passou por uma fase de desenvolvimento industrial e embrionário no país, o que causou muitas revoltas, tanto pela corrupção, pela desigualdade social. Um acontecimento que precipitou ali o fim da República Velha foi a Revolta de 1930, que também inaugurou a nova era, que era a Era Vargas já. A ligação só começa. Só começa aí, ó. Nossa, Não, tira aí, deixa eu fazer. Tem que ser forte pra aparecer. Gente, já tá gravando. Moleque, eu quero nada! Bom.